plenário realizou 4 sessões extraordinárias nesta segunda-feira para analisar 98 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. Na primeira sessão pela manhã, os parlamentares rejeitaram veto ao projeto do deputado Bebeto, que obriga os circos do estado a instalar gerador de energia. Derrubado também veto ao projeto do deputado André Siciliano, que proíbe as operadoras de celular de cobrar pela segunda chamada do mesmo usuário, caso a ligação anterior tenha sido interrompida. Em alguns pontos do estado do Rio de Janeiro, o consumidor, quando em deslocamento, ligando, cai sempre no mesmo local. Então é má qualidade do serviço. O que a gente quer é que a companhia não cobre a segunda chamada. Também rejeitado o veto ao projeto da deputada enfermeira Rejane, que estabelece normas para o exercício da profissão de cuidador de idosos. O plenário derrubou o veto do governo ao projeto do deputado Dionísio Lins e do ex-deputado Sabino, que cria a política de saúde, segurança e qualidade ambiental do transporte coletivo. Também foi rejeitado o veto ao projeto do deputado Pedro Augusto, que cria o programa de incentivo à prática de exercícios físicos para os idosos. Derrubado o veto ao projeto que cria um programa para instalar equipamentos de internet sem fio nas universidades públicas do estado, no CEDERJ e nas escolas técnicas estaduais. É muito importante que o professor possa consultar a internet, que o aluno possa se preparar para uma aula via internet, e o Wi-Fi é o melhor caminho para que os alunos e os professores possam ter uma aula de melhor qualidade. Rejeitado o veto à proposta da deputada Daniele Guerreiro, que determina que o estado deve priorizar o repasse de recursos de convênios ligados ao meio ambiente para cidades que tenham um Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Projeto do deputado Dica, que obriga o estado a oferecer gratuitamente a vacina antivírus respiratório Sincical a bebês prematuros com displasia broncopulmonar, teve o veto derrubado. O projeto é, na verdade, obrigar, independentemente de ação judicial, obrigar o Estado a conceder essa vacina a essas crianças prematuras que nascem com suas deformidades. Rejeitado ainda veto ao projeto do deputado Iranildo Campos, que determina que as macas e cadeiras de rodas utilizadas nas unidades de saúde tenham dispositivo de segurança para proteger os pacientes de tombos. Eu observei que até pessoas têm algum atendimento e se encontra na maca aguardando esse atendimento e por algum motivo ela cai da maca e bate com a cabeça no chão. Cinto de segurança nas macas, nas cadeiras de roda, em toda a rede hospitalar. Projeto do deputado Pedro Augusto, que obriga o Detran a emitir um adesivo especial para o trânsito de pessoas com deficiência pelas faixas seletivas, teve o veto derrubado. Rejeitado ainda o veto à proposta da deputada Daniele Guerreiro, que obriga o estado a implantar sistema de identificação biométrica de recém-nascidos em maternidades. Na segunda sessão extraordinária do dia, o plenário derrubou o veto à proposta da deputada Marta Rocha, que obriga os fabricantes de anticoncepcionais a colocar na embalagem uma advertência sobre os riscos do medicamento para os portadores de trombofilia. Alertar as mulheres, que a trombofilia é uma causa de morte muito particular para as mulheres. Então é só para que as mulheres, ao comprarem esse medicamento, saibam do perigo e se elas tiverem algum indicativo familiar já da trombofilia, que elas fiquem atentas e façam exames antes de consumir de forma deliberada uma pílula anticoncepcional. Rejeitado também veto ao projeto da deputada Zeidan, que amplia a transparência nos processos seletivos para ingresso nos cursos de pós-graduação das universidades públicas do estado. Muitas vezes ele é selecionado ou não selecionado, mas não tem a garantia de verificar a sua nota, de verificar os critérios de avaliação da sua redação ou da sua prova. Isso garante com que não só o aluno possa acompanhar no site oficial da universidade que ele presta a seleção, mas garante também um processo de transparência. Nós precisamos ter cada vez mais transparência nesses processos seletivos. Derrubado o veto ao projeto que obriga os certificados de registro veicular a exibir a quilometragem registrada na vistoria para a transferência de propriedade. Existem várias reclamações dos consumidores na questão de fraudar o odômetro.
Então, mais do que justo, na transação, na compra e venda, ter no registro, no CRV, ali na área de observações, a quilometragem que eu comprei aquele veículo. Na hora de vender, fica muito mais fácil, é muito mais difícil fraudar o odômetro. Então, é muito em defesa do consumidor e para que possamos diminuir as fraudes nos odômetros dos veículos usados. Rejeitado ainda veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que define critérios para a destinação de bicicletas apreendidas nas delegacias do Estado. As bicicletas ficam nas delegacias e, passado um período em que elas não forem recolhidas pelo seu proprietário, elas vão ser destinadas à Polícia Militar ou à Secretaria de Transporte, que tem um projeto para transformar em cadeira de roda, ou seja, elas vão ser reaproveitadas ao invés de serem destruídas. Projeto que permite ao Estado indenizar pessoas que tenham sofrido dano físico ou psicológico causado por servidor público também teve o veto derrubado no plenário. É impossível que o Estado cometa um erro, que alguém fique ferido ou morto, afetado. Fala, muito bem, eu errei, eu quero reparar. Não, tem que esperar 10 anos na justiça. E a família às vezes fica penando. Então, até que enfim, 17 anos depois, um projeto que visa corrigir erros e danos causados pelo próprio Estado tenha sido aprovado por unanimidade. Foi rejeitado o veto ao projeto da deputada enfermeira Rejane, que cria um programa de apoio às secretarias ou coordenadorias de defesa civil. Rejeitado também veto ao projeto do deputado Bernardo Rossi, que diz que as imobiliárias devem ser responsabilizadas pelo combate aos focos do mosquito da dengue nos imóveis que administra. Também foi rejeitado o veto à proposta dos deputados Flávio Bolsonaro e Iranildo Campos, que garante pensão vitalícia à mãe de um aluno da Polícia Militar que morreu durante treinamento em 2013. Eu pedi ao governador que desse uma pensão vitalícia a essa família que teve o seu filho ceifado do seu meio por imprudência dos instrutores na escola de formação de praça. E hoje também o veto do governador foi derrubado pelos meus pares. Rejeitado ainda veto ao projeto do deputado Paulo Ramos, que determina que serviços particulares de prevenção de incêndio e atendimento em brigadas de incêndio sejam feitos por bombeiros profissionais civis. Na terceira sessão extraordinária desta segunda-feira, os parlamentares analisaram mais 20 vetos do governo a projetos dos deputados. O primeiro deles foi o veto ao projeto do deputado Dica, que prevê que os prédios de instituições públicas devem ter reservatórios para captação de água de chuva. Também foi analisado o veto à proposta da deputada Zeidan, que concede desconto de 1,30 na conta de água e esgoto por dia de falta d'água. O veto foi rejeitado e vai virar lei. Nós temos um problema do abastecimento de água grave no estado do Rio de Janeiro. Por mais que o governo esteja investindo, fazendo os investimentos no Guandu 1, Guandu 2, Guandu 3, a população da Baixada e outros municípios estão sem água. É um direito do consumidor, é uma lei justa que garante ao consumidor que ele pague pela água que ele recebe. Os parlamentares analisaram ainda o veto parcial ao projeto dos deputados Bruno Dauaire e Jorge Pisciani, que trata da política estadual de segurança de barragens e regula o sistema estadual sobre segurança de barragens. O veto foi derrubado. O governo vetou artigos sensíveis ao projeto, que tratam desde a responsabilidade das empresas que fazem esses projetos de barragem, quanto a algumas definições que a gente não entendeu o motivo do veto, E graças a Deus hoje a Assembleia ela vem nesse sentido, derrubar esses vetos que até então faziam com que a transparência, as informações relacionadas à barragem fossem prejudicadas. E a Assembleia fez justiça e hoje essa legislação será aplicada na sua íntegra. Outro veto parcial discutido foi a proposta da deputada Ana Paula Rechuan, que trata do direito ao parto humanizado na rede pública estadual. O veto do governo foi rejeitado. O que foi vetado aí pelo governo? O acompanhamento do pré-natal. E para que a mulher possa estar junto com sua equipe, idealizando como será o seu parto, em que hospital ela provavelmente terá o seu bebê,
E no caso do parto feito na residência, como seria a sua remoção, a ser aceita em um hospital. Então esse projeto ele vai trazer não só humanização, como a melhoria da qualidade de saúde com que esse bebê nasce e da sua mãe também. Também vai virar lei o projeto do deputado Geraldo Pudim, que prevê que o Estado garanta preços mínimos de produtos agrícolas destinados ao setor sucroalcooleiro. O veto foi derrubado. Foi rejeitado o veto à proposta da deputada Lucinha, que cria regras para a comercialização de frutas, verduras e legumes danificados. Nós sabemos que a população, principalmente a população mais pobre, ela necessita consumir determinados alimentos, ela não consegue comprar pelo preço, né, que é cobrado nos supermercados, enfim, no comércio como todo. Então esse projeto é importante porque vai dar oportunidade de existir umas gôndolas dentro do supermercado com esse tipo de verdura, de legume, de fruta, que às vezes está um pouquinho danificado, machucado, mas continua com o mesmo poder nutricional. E é importante que as famílias mais pobres consigam consumir esse tipo de alimento. O governo também vetou parcialmente a proposta do deputado Zaqueu Teixeira, que cria a ação estadual de valorização da moda. O veto foi derrubado. São diversas ações previstas na lei, algumas delas o governo vetou, como por exemplo o selo da moda, indicando que aquele produto é oriundo da moda do estado do Rio de Janeiro. Isso permite uma maior divulgação das marcas do nosso estado. São várias ações que a gente estimula a moda e o reconhecimento dela enquanto ação cultural e, a partir daí, várias ações para valorizar esse segmento que é muito importante para o Estado. A proposta do deputado Márcio Pacheco, que cria o Programa Estadual de Reabilitação da Pessoa com Deficiência, também vai virar lei. O veto à matéria foi derrubado. Ainda vai virar lei a proposta do deputado Nivaldo Mulim, que cria os centros de estudo profissionalizantes para a pessoa com transtorno de espectro autista. O veto ao texto foi derrubado. A criança ela é acompanhada até seus 14, 15 anos. E após isso, a criança é dispensada do certo local público e a criança fica à deriva. Então, eu acho importante o autismo, ele sempre traça aquela meta, ele tem um dom para alguma prática, alguma profissão. Então, acho muito importante o curso profissionalizante com autismo a partir dos 16 anos de idade. O projeto que prevê medidas para coibir a interrupção de políticas públicas em fase de implementação sem justificativa legal teve o veto rejeitado pelo plenário. O texto é do deputado Luiz Martins. A inspiração foi na questão dos CIEPs. Esse projeto veio em cima de um programa do PDT, da Educação em Tempo Integral. O que aconteceu porque não tinha essa lei? Governos posteriores já implementados CIEP paralisaram. Então tem que ter uma avaliação para que possamos dar continuidade a um programa que foi bem sucedido, assim como a questão das UPPs, independente de governo A ou B ganhar ou não, a obrigação de continuar com aquele projeto que deu certo, se tornou um projeto de Estado. E as operadoras de telefonia podem ser obrigadas a retornar para o cliente caso a ligação caia. O veto à matéria do deputado André Siciliano foi derrubado e o projeto vai virar lei. Já existe uma resolução da Anatel que obriga, só que elas não fazem. Então, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos, agora aqui será lei. Então, a concessionária de serviço público de telefonia, Oi, Telemar, entre outros, terão a obrigação de retornar a ligação quando o cliente, que às vezes fica 30, 40 minutos tentando conversar e a ligação cai e ele tem que retornar. E agora, quem tem que fazer esse retorno é a própria concessionária. Analisado ainda o veto parcial à proposta da deputada Ana Paula Rechuan, que estabelece penas administrativas em função de condutas lesivas à saúde pública. O veto foi derrubado. Nós vivemos hoje no nosso país um grande medo com relação a chikungunya, zika, dengue, e nós temos que ter ações concretas e efetivas. E aquelas pessoas que estiverem fazendo mal à população, elas infelizmente terão que ser punidas. Então, essas sanções virão desde advertências, porque a pessoa também tem que ser orientada anteriormente, antes de que se pague uma multa ou alguma coisa nesse sentido,
mas a ideia é que ela tenha esse olhar público, de que se ela não cuidar da sua própria casa, muitas pessoas vão ser lesadas. E o princípio da gestão democrática do ensino público vai ser regulamentado no Estado. O veto ao projeto dos deputados Carlos Mink, Valdec Carneiro, Conte Bittencourt e Tio Carlos foi rejeitado. Fica claramente consignada a ideia de que a gestão democrática tem que fazer parte do cotidiano escolar, de várias formas, né? No processo de escolha direta pela comunidade escolar dos seus dirigentes, e nós temos votado aqui uma lei específica sobre isso, né? Sobre o fortalecimento dos conselhos escolares, sobre o fortalecimento dos grêmios escolares, ou seja, é fortalecer os instrumentos coletivos de gestão, de controle social da gestão da escola, de fomento à participação da comunidade escolar nas decisões tomadas pela escola. Também foi rejeitado o veto ao projeto da deputada Zeidan, que altera a lei que trata do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A mudança prevê a destinação de 15% dos recursos do fundo para jovens de 18 a 29 anos de idade. O texto vai virar lei. É exatamente o período da vida do jovem que ele está reconstruindo a sua vida profissional, está no início também da construção da sua vida familiar, quer ganhar a sua emancipação, e uma garantia de habitação nos projetos populares é fundamental para essa faixa etária. Já os deputados Carlos Mink, Dr. Sadi Noel, Dr. Julianelli, Flávio Serafini, Jorge Felipe Neto, Marta Rocha e Valdec Carneiro querem autorizar o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária. O veto do governo ao texto foi rejeitado. A economia popular, que envolve cooperativas, envolve a agricultura familiar, o artesanato, a pesca artesanal, catadores de resíduos sólidos, enfim, bordadeiras. Hoje envolve centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro. E é muito importante que o Estado, nesse sentido, fomente, né, o desenvolvimento dessas iniciativas, né, através de um fundo que é alimentado, segundo a lei, por várias fontes diversas, né. É muito importante ressaltar que essa lei foi construída no âmbito da frente parlamentar que existe aqui na Assembleia, uma frente parlamentar em defesa da economia popular solidária. Foi discutida também no Conselho Estadual de Economia Solidária, portanto, é um instrumento legal muito importante para vitalizar e para dar assim, mais sustentabilidade aos projetos de iniciativa popular, de economia popular no Rio de Janeiro. E vai virar lei a proposta da deputada Marta Rocha, que cria o sistema de identificação balística para elucidação de crimes no Estado. O veto foi derrubado. O que esse projeto determina é investimento em tecnologia, para que você faça o rastreamento do projétil, monte um arquivo, um banco de dados desses projetos, para que facilite a identificação da arma que fez o disparo. A impunidade é uma forma de aumento da criminalidade, daí porque a importância desse projeto. Na quarta sessão extraordinária desta segunda-feira, os parlamentares analisaram o veto parcial ao projeto do deputado Dionísio Lins, que altera a lei que prevê que os proprietários de veículos sejam informados pela internet e telefone sobre a remoção para os pátios do Detran. O veto foi rejeitado. A indústria dos reboques pegava o nosso automóvel e não tinha ninguém para acompanhar essa retirada do veículo. A nossa lei objetiva que é obrigado o reboque andar com uma autoridade de trânsito. Chegávamos ao local e cadê o carro? Quem garante que eu não fui roubado? Que eu não fui furtado naquele momento? Simplesmente agora, em 2 horas, o Detran tem que colocar no site e mandar por ligação avisar a pessoa aonde o automóvel está. Avisado também do valor que tem que pagar. E fica, dentro da nossa lei, contemplada a questão do sábado, domingo e feriados, os depósitos estarem abertos para entregar os seus automóveis. E as concessionárias de serviço público de abastecimento de água serão obrigadas a inserir nas contas dos clientes frases sobre o consumo consciente da água. O veto à proposta do deputado Chiquinho da Mangueira foi derrubado. Se nós não tivermos cuidado com o desperdício que a gente faz de água, que a população faz de água, nós estamos indo na contramão da crise hídrica. Outro veto rejeitado foi ao projeto do deputado Luiz Paulo, que permite ao Estado estender a servidores públicos ativos e inativos os efeitos financeiros da sentença, que concede reajuste a outros. Hoje, quando um servidor público tem uma sentença transitada e julgada
sobre um determinado tema de direito administrativo, se o outro, que tem o mesmo direito, quiser exercitá-lo, ele tem que entrar com outra ação. Então, esse projeto de lei concede, faculta aos poderes, se assim o desejarem, estenderem uma decisão já transitada e julgada para aqueles que tenham o mesmo direito. E o Rio de Janeiro vai ter um programa de incentivo à produção literária e cultural. O veto ao projeto do deputado Iranildo Campos foi derrubado. Também foi discutido o veto parcial à proposta do deputado Iranildo Campos, que altera a lei que autoriza o Poder Executivo a manter um cadastro de documentos extraviados. O parlamentar quer que as repartições públicas e os grandes eventos do Estado mantenham recipientes para a coleta dos documentos encontrados. O veto foi rejeitado. As motocicletas emplacadas no estado serão obrigadas a ter antena corta-linha com cerol. O veto à proposta do deputado Bebeto foi derrubado. E a rede estadual de saúde terá que realizar exames para detectar a trombofilia. O veto ao projeto da deputada Marta Rocha foi rejeitado. Hoje nós sabemos, que o uso de anticoncepcional causa trombofilia. Então é apenas alertar as mulheres, que a trombofilia é uma causa de morte muito particular para as mulheres. Então é só para que as mulheres, ao comprarem esse medicamento, saibam do perigo, e se elas tiverem algum indicativo familiar já da trombofilia, que elas fiquem atentas e façam exames antes de consumir de forma deliberada uma pílula anticoncepcional. Também foi derrubado o veto à proposta do deputado André Siciliano, que cria regras para o ressarcimento ao consumidor pela concessionária de energia elétrica do Estado. O texto vai virar lei. Ocorrem muitos apagões e mesmo a queda de tensão, gerando prejuízo para o consumidor. Aquele eletrodoméstico, a televisão queima, a geladeira para de funcionar. E o consumidor que tem o direito ao ressarcimento não consegue nunca rever aquele prejuízo. Então nós estamos fixando a forma que o consumidor possa, mais rápido possível, entrar em contato com a concessionária de serviço público de energia, em especial Light e Ampla, para poder ter o seu bem de volta, ou o conserto, ou um bem novo. Os radares de velocidade sem indicação ao motorista serão proibidos no estado. O veto à proposta da deputada Lucinha foi rejeitado. O que nós queremos é educar os motoristas. Nós queremos acabar com a indústria das multas. Porque, na verdade, o que existe no Rio de Janeiro é a indústria das multas, onde os radares ficam atrás de poste, de viaduto, de ponte, sempre escondido de uma forma de lesar o motorista, e a multa acaba surgindo a fábrica das multas. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço serão obrigados a informar aos clientes sobre a garantia dos produtos e serviços. O veto ao projeto do deputado Dr. Sadinoel foi derrubado e o texto vai virar lei. Já as empresas prestadoras de serviço ao Estado terão que destinar 5% das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O veto foi rejeitado. Uma das formas de fazer com que essa mulher diga não à violência é empoderá-la. Essa casa, no ano de 2011, aprovou um projeto muito semelhante que garante vaga nas prestadoras de serviço para os presos. Se garante para os presos, por que não garantir para as mulheres vítimas de violência? Todas as escolas públicas e particulares do Estado serão obrigadas a terem bibliotecas. O veto à proposta dos deputados Valdec Carneiro e Flávio Serafini foi derrubado e vai virar lei. A formação de leitores, o desenvolvimento do hábito do gosto da leitura, a promoção da leitura, enfim, é um componente fundamental do trabalho da escola, desde o início da escolaridade. As escolas que estão equipadas com acervos atualizados, diferenciados, porque as bibliotecas hoje são mais do que bibliotecas, Elas são mediatecas, Elas são constituídas por várias mídias, por vários suportes documentais. Era muito importante garantir em lei estadual aquilo que já se assinala em lei federal em vigor no Brasil. E os vencimentos das contas em geral dos servidores públicos do Estado serão adiados de acordo com a data de pagamento dos salários. O veto ao projeto do deputado Wagner Montes foi rejeitado. Também foi rejeitado o veto à proposta do deputado Samuel Malafaia, que determina a presença de ambulância em operações policiais previamente planejadas. A operação policial é uma operação de risco. Então, se invade uma comunidade de baixa renda, uma favela,
ou algum lugar sem nenhum preparo. Isso não é coisa de um país que quer estar fazendo Olimpíada e estar entre os países do mundo que tem respeito pela população. Então, a partir de hoje, o governo, quando for fazer uma investida numa favela, tem que pedir uma ambulância para ficar lá embaixo. Não precisa subir, a ambulância não precisa subir o morro, mas precisa garantir que qualquer um machucado, seja o militar, seja o civil, seja aquelas balas perdidas que atingem pessoas que nem estão envolvidas no conflito, possam ir para o hospital já com atendimento de primeiro socorro. Outro veto derrubado pelo plenário foi ao projeto do deputado Tio Carlos, que cria regras para os estacionamentos prevenirem o abandono de crianças e animais no interior dos veículos. São medidas simples, né? Como um cartaz alertando para que as pessoas não deixem seus filhos ou crianças menores, porque às vezes o pai entra, vai fazer só uma comprinha e esquece. E aí já aconteceu casos de tragédias onde crianças morreram asfixiadas, enfim. Então, são medidas tão simples que a gente pode evitar tragédias. E o governo pode criar um regime de excepcionalidade para os contratos de instituições que atendam crianças e adolescentes. O veto ao texto dos deputados Tia Ju, Ana Paula Rechuan, Márcio Pacheco, Chiquinho da Mangueira, Carlos Mink, Tio Carlos, Tiago Mohamed, Marta Rocha e da ex-deputada Tânia Rodrigues foi rejeitado. Eles se deparam, às vezes, na hora de celebrar novos contratos, um impasse com uma ou outra certidão que não é tão relevante assim, que não compromete a prestação de serviço, e aí deixa de receber os seus repasses por falta, ou de celebrar os convênios por falta de uma certidão que às vezes é caríssima, mas volto a frisar que não impactua na questão da prestação de serviço. E com essa lei de excepcionalidade, o Poder Executivo vai estar autorizado a liberação para que essas instituições possam transcorrer normalmente com a sua documentação e receber os seus devidos repasses. O Rio de Janeiro pode ter um banco de remédios doados. Os parlamentares derrubaram o veto do governo à proposta do deputado Luiz Martins. Supermercados e hipermercados serão obrigados a instalar terminais eletrônicos para consulta de preços em todos os corredores. O veto ao projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi rejeitado. Muitas das vezes você fica rodando o mercado à procura do terminal de consulta, isso demora um tempo danado e hoje nós sabemos que o tempo é muito importante na vida do ser humano. Então, isso vai facilitar o consumidor, ele vai poder pegar o produto, no corredor em que ele estiver tem que ter o terminal de consulta e com isso ele agiliza as suas compras, sabendo aquilo que vai comprar, com o valor correto. E isso é muito bom para o consumidor. Também foi rejeitado o veto à proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que prevê a destinação de 7,5% dos recursos arrecadados com o pagamento do Duda para o Fundo de Previdência Social do Rio de Janeiro. A verba será utilizada para o pagamento de aposentadorias e pensões dos funcionários do Detran. Isso cria um preceito importantíssimo, que as empresas superavitárias e outros poderes possam pagar também as suas folhas de nativos e pensionistas. Eu verifico que esse projeto tem uma importância estratégica enorme. Por isso, estou muito satisfeito pela derrubada do veto. E as empresas seguradoras serão obrigadas a informar ao consumidor o motivo da recusa de determinada proposta ou de renovação do seguro. O veto ao projeto do deputado Iranildo Campos foi rejeitado. Já os bancos que recebem com exclusividade taxas, tributos, impostos estaduais terão que imprimir as guias de recolhimento para os clientes. O veto ao texto do deputado Dica foi derrubado. O último veto derrubado nesta segunda-feira foi ao projeto do deputado Tio Carlos, que obriga bares, restaurantes e similares, além de cantinas das escolas, a dar informações nas tabelas nutricionais sobre a quantidade de sódio nos alimentos. O excesso de sódio traz uma série de problemas para a saúde das pessoas e principalmente se a gente conseguir, desde muito cedo, orientar as nossas crianças, vamos evitar que eles tenham problemas sérios de saúde, como hipertensão. E essa é uma situação de que são dados importantes para que a população aprenda, por exemplo, a questão da obesidade também, né? A obesidade infantil. Então, esses valores nutricionais são importantes. E, especificamente, a nossa lei fala sobre o sódio, que vem sendo mostrado pela imprensa, pela ciência, os malefícios que o excesso de sódio faz à saúde do ser humano.